Viagem ao Centro do Ser. Capítulo 1. No qual se expõe uma teoria singular e se aceita um desafio temerário. Meu tio, o professor Teodoro, era um homem de ciência, mas de uma ciência que beirava a metafísica. Enquanto nossos contemporâneos se extasiavam com o telégrafo e o motor à explosão, ele, instalado em seu gabinete na Rua do Ouvidor, devorava tratados de frenologia, magnetismo animal e os últimos delírios da termodinâmica onírica. Seu aspecto, contudo, não denunciava o visionário. Era um sujeito seco, metódico, de óculos de aros de tartaruga e paletó sempre abotoado, mesmo no ardor do verão carioca. Certa tarde, achando-me a cestear no sofá de damasco vermelho, ele irrompeu na sala com a fúria de um vulcano doméstico. "Axel!" bradou, empunhando um caderno encardido. Sim, meu nome é Axel, herança de uma avó sueca, cruzada infelizmente com o destino de um escriba carioca. "A chave! Encontrei a chave!" Supus tratar-se da chave do cofre, ou talvez da porta dos fundos, sempre emperrada. Engano meu. "Saknussem!" vociferou ele, sacudindo o caderno sob meu nariz. "O grande Arne Saknussem não explorou crateras, meu caro sobrinho. Explorou psicocamadas. Seu relato, decifrado através da lógica dos sonhos lúcidos e de um cálculo diferencial aplicado à melancolia, não descreve um percurso geológico, mas noético. O centro da Terra é uma alegoria grosseira. O verdadeiro destino é o centro do ser. Fiquei mudo. Meu tio, afinal, enveredara de vez pela patifaria filosófica. "Veja aqui", continuou, abrindo o caderno sobre a mesa de centro, entre a xícara de café e um cinzeiro em forma de sereia. Ele mapeou as regiões do inconsciente coletivo. "Fala de um mar de líquido sináptico, de cidades de trauma cristalizado. E aqui, no núcleo, o cristal noético da potência pura, a fonte de toda a inovação, de todo o salto do espírito humano." "Muito poético, tio", arrisquei. "E como se viaja a um lugar que, por definição, não é lugar algum?" Seus olhos brilharam por detrás das lentes. "Com a psicomnêmica, rapaz. A máquina de ler e navegar pensamentos. Uma fusão de hipnose, eletricidade e vapor de éter. Já a construí. Está no porão." Desci ao porão. O aparelho, batizado por ele de cerebroscópio, parecia uma aberração saída da oficina de um dentista vitoriano e de um maestro de orquestra fantasma. Era um conglomerado de polias de latão, bobinas de cobre, que cintilavam com faíscas azuis frascos de vidro, onde líquidos cor de âmbar e de tristeza borbulhavam, tudo ligado a 2 tronos de veludo gasto por uma profusão de cabos trançados. Cheirava a óleo de rícino e ozônio. "Sentamos", ordenou meu tio, ajustando uma alavanca. Ligamos os eletrodos ao córtex pré-frontal. O vapor de éter, destilado da angústia de solteironas, um processo que me custou caro, induzirá um estado de sonho lúcido coordenado. O mecanismo a vapor regulará o fluxo das imagens como um regulador de watts para a alma. E nós desceremos. A ideia era aterradora. Mas confesso, também era fascinante. Que diabo haveria no fundo de nós mesmos? Fossem demônios ou maravilhas, a curiosidade, esse vício capital do intelecto, falou mais alto. Aceitei. Capítulo 2. No qual se desce a um abismo que não é de pedra, mas de ideia fixa. A inalação do éter não foi suave. Foi como ser engolfado por um turbilhão de memórias alheias. O mundo material dissolveu-se. A parede de tijolos, o cheiro de mofo, o gato que observava de um canto, e deu lugar a uma paisagem cinzenta e movediça. O planalto dos pensamentos banais. Era um escritório infinito, com figurinhas pálidas, repetindo gestos burocráticos em silêncio. Um tédio sublime. O cerebroscópio, ou nossa percepção dele, tomou a forma de um veículo blindado, uma carruagem de nervos e placas metálicas, que avançou por aquele território. O professor, em sua versão onírica, parecia mais jovem, seus olhos faiscando com a avidez de um colecionador de borboletas metafísicas. "Camada superficial", anunciou, consultando um quadrante cheio de glifos que giravam sob o vidro. "Agora, a floresta das lembranças reprimidas." A paisagem escureceu. Árvores retorcidas,
cujos troncos pareciam feitos de cartas amorosas rasgadas e ossos de galinha, cresciam densas. Das copas pendiam frutos que, ao se abrirem, exalavam odores específicos. O perfume de uma mulher há muito morta, o cheiro de escola, o aroma de uma sopa que queimara. Criaturas vagas, meio esquilo, meio remorso, espreitavam-nos. Foi ao tentar atravessar um rio de águas prateadas e espessas, o tal mar sináptico, que o inesperado nos alcançou. Das profundezas emergiram formas humanoides, porém alongadas e viscosas. Os Psychons. Não tinham rostos, apenas uma superfície lisa e reflexiva, onde se projetavam, por um instante, nossas próprias feições distorcidas pelo medo. Agarraram nosso veículo com membros de gelatina inteligente. A resistência foi inútil. Fomos arrastados para uma cidade onírica, uma urbe dos devaneios dirigidos. As construções eram de um material que lembrava giz molhado. E suas formas mudavam constantemente, obedecendo a uma lógica de pesadelo administrativo. No grande auditório central, diante de um trono feito de livros de contabilidade fundidos, estava seu regente, Fabus, o coordenador das ilusões. Era um homem de aparência comum, trajando um fraque impecável, mas sua imagem tremulava, como uma estampa mal fixada na realidade. À sua direita, uma presença muito mais densa, o Senhor do Pavor. Este usava um sobretudo longo e puído, e seu rosto estava sempre na sombra de uma aba de chapéu. Dele não emanava o medo do monstro, mas o horror silencioso da conta que não fecha, da doença que não nomeia, da solidão que se anuncia no tilintar de um copo vazio. Visitantes, disse Fabus, com uma voz monocórdica e perfeita, que procuram no departamento das profundezas? O cristal noético, declarou meu tio, sem hesitar. A fonte da verdadeira inovação. Fabus emitiu um som que poderia ser um suspiro ou o ranger de uma engrenagem. O cristal não é uma ferramenta. É um estado de ser, uma dinamo de possibilidade pura. Apropriar-se dele é como querer engarrafar o raio. Você se funda à rede. Torna-se um gerador eterno de insights. Cativo aqui, enquanto sua casca corpórea definha em sua poltrona, na Rua do Ouvidor. Um preço alto para a posteridade, não? Meu tio pareceu hesitar por uma fração de segundo. Mas a ambição, essa velha conhecida de todos nós, falou mais alto. Seu olhar fugiu para o fundo do salão, onde sobre um pilar de basalto liso pulsava o cristal. Era menos uma joia e mais uma falha na realidade, um ponto onde a matéria dos sonhos se dobrava sobre si mesma, emanando um brilho que era todas as cores e nenhuma. Capítulo 3, no qual se conhece uma princesa de substância onírica e se enfrenta um rei de pesadelo sólido. Antes que pudéssemos mover-nos, uma nova figura adentrou o salão. Era uma mulher de presença vívida, vestindo um traje simples que parecia feito de luz de candeeiro filtrada por névoa. A princesa Oneira. Não havia nela a afetação das fadas, mas uma lucidez tranquila, a serenidade de quem habita o sonho sem se perder nele. Seus olhos, de um cinza profundo, encontraram os meus, e neles li não um desafio, mas uma pergunta. Você também está acordado dentro do sonho? Vabus, disse ela, sua voz clara cortando o ar pesado. Meu pai será informado desta intrusão. Oneira, respondeu o coordenador, com uma frieza súbita. Seu pai rege as sombras, não as luzes dirigidas. Este assunto é da alçada da administração. O pai. A palavra ainda ecoava quando o próprio ar do salão pareceu coagular. Das sombras nos cantos mais profundos, uma massa escura se formou, tomando a figura de um homem alto e imponente. O rei dos pesadelos, Morbus. Sua capa era a própria escuridão que antecede o desmaio, e seu rosto era uma lacuna na percepção. Quando falou, foi como se a estrutura do próprio devaneio gemesse. Um interlópio da vigília, e minha própria sangue a protegê-lo. A ironia é um prato que se serve frio, mesmo aqui. O Senhor do Pavor, atendendo a um comando não verbal, avançou em minha direção. Senti um frio que não era de temperatura, mas de significado. O esvaziamento de toda esperança, a certeza do fracasso final. Foi o momento que meu tio esperava. Enquanto as entidades se concentravam na ameaça imediata, ele,
com a agilidade de um rato de biblioteca, esgueirou-se em direção ao cristal. Oneira gritou um aviso, mas era tarde. A mão de Teodoro tocou a superfície pulsante. O efeito foi instantâneo e terrivelmente silencioso. Meu tio congelou. Seu corpo começou a brilhar com uma luz interna, complexa e fria. Padrões geométricos, equações, esboços de máquinas impossíveis fluíam sobre sua pele. Ele riu, um riso de múltiplas vozes sobrepostas. Sim, o conhecimento, o projeto perfeito, a cidade ideal. Mas ao mesmo tempo, seus pés começavam a se fundir com o pilar de basalto. A matéria do sonho o integrava. Ele não estava roubando o cristal, estava se tornando seu poste indicador permanente. Capítulo 4, no qual se emprega um diapasão moral e se foge com um fragmento de consciência. O horror da cena deu-me uma força inesperada. O senhor do pavor quase me tocara, sua aura de desespero tentando congelar meu sangue. Olhei para Oneira. Ela, em vez de uma arma, ergueu as mãos e começou a cantarolar. Não uma melodia, mas uma nota pura, sustentada, que era o som da atenção plena, da consciência presente. A nota fez o senhor do pavor vacilar, sua forma tornando-se menos densa. Lembrei-me então de um princípio do cerebroscópio, ressonância dissonante. A máquina ajustava-se à frequência psíquica do usuário. Talvez a chave não fosse combater, mas dessintonizar. Não tinha uma arma. Tinha apenas minha voz, treinada para a prosa, não para o canto. Inspirei fundo, ignorei o frio nos ossos e cantei. Não a nota pura de Oneira, mas sua antítese. Um som áspero, desarmônico, que era o ruído do dúvida, da pergunta não resolvida, da imperfeição humana. Dirigi esse ruído não ao senhor do pavor, mas ao ponto de conexão entre meu tio e o cristal. Houve um estalo agudíssimo, perceptível apenas à mente. A fusão interrompeu-se. O fluxo de conhecimento cessou. Meu tio desprendeu-se do pilar e caiu, gemendo, sua perna ainda presa por tentáculos de luz solidificada que se quebraram como vidro. O cristal, perturbado em seu equilíbrio, emitiu uma onda de choque psíquico. O salão de Fabus começou a desintegrar-se, as paredes de giz derretendo em poças de significados confusos. Agora! Gritou Oneira, ajudando-me a arrastar o professor, agora um peso inerte e trêmulo, de volta para nossa carruagem psique. Morbus rugiu de fúria, e seu rugido materializou-se como um enxame de insetos feitos de letras de jornais de calúnia, que investiu contra nós. Fabus, sua forma tremulando violentamente, tentava em vão restaurar a ordem, gritando protocolos inexequíveis. Conduzimos o veículo através do salão em colapso, esquivando-nos de desabamentos de conceitos obsoletos. Oneira, ao nosso lado, mantinha os Psychons à distância, com sua nota clara e serena. Ao alcançarmos a margem do mar sináptico, ela parou. Este é o meu reino, disse, seu olhar triste, mas resoluto fixo em mim. Meu lugar é aqui, tentando trazer alguma lucidez a estas sombras. Mas leve isto. Ela colocou em minha mão um pequeno fragmento que se desprendera do cristal. Não pulsava com poder infinito, mas com um brilho suave e constante, como o de uma vela em um quarto escuro. Um lembrete, sussurrou. De que a potência existe, mas a escolha é nossa. A verdadeira viagem ao centro do ser não termina nunca, e seu maior perigo não é a perda da vida, mas a perda de si. Sem dar-me tempo de responder, ela empurrou nosso veículo para as correntes prateadas do rio. A última imagem que tive foi dela, parada na margem, cercada pelo caos crescente, sua figura clara como um farol na noite dos pesadelos. Capítulo 5, no qual se retorna à superfície e se pondera o preço da lucidez. A subida foi uma correria vertiginosa através das camadas, agora instáveis e furiosas. O veículo psíquico rangia, prestes a desmontar-se. Finalmente, com um baque que fez saltar os eletrodos de nossas têmporas, retornamos. Estávamos de volta no porão da Rua do Ouvidor. O cerebroscópio fumegava. Uma válvula havia estourado, pingando um líquido âmbar e fedorento no chão de terra batida. Meu tio estava pálido como um morto, suado.
olhando para as próprias mãos que tremiam incontrolavelmente. Por longo tempo, nenhum de nós falou. O mundo comum, o tilintar de um bonde lá fora, o cheiro do café passando na cozinha, parecia incrivelmente frágil e precioso. Axel, ele finalmente disse, a voz rouca. Eu estava disposto a me tornar um monumento, uma estátua de ideias em um museu de vaidade. Você me trouxe de volta. Trouxe-me de volta ao mundo das escolhas imperfeitas. Abri a mão. O fragmento do cristal estava lá. Não aquecia, não esfriava. Apenas era. Um ponto de interrogação feito de luz. Desde então, meu tio abandonou os tratados mais esotéricos. Dedica-se agora a um projeto mais modesto, um sistema de ventilação para os cortiços do mangue. Diz que é uma forma prática de lidar com miasmas, tanto os físicos quanto os morais. E eu guardo o fragmento. Às vezes, nas noites insones, pego-o e observo seu brilho suave. Ele não me fala de cidades ideais ou máquinas perfeitas. Lembra-me apenas da lucidez nos olhos de Oneira, do preço da ambição desmedida e do fato de que a mais perigosa e gloriosa das viagens é a que fazemos todos os dias, tentando, com nossas ferramentas imperfeitas, navegar o abismo iluminado e sombrio que temos dentro de nós. A verdadeira aventura, afinal, não está em chegar ao centro, mas em conseguir retornar dele e, ainda assim, seguir adiante.